A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo aula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 12, Adultos, que tem como título o diaconato. Amém? Lição 12, Adultos, dando prosseguimento às lições bíblicas deste trimestre que estamos estudando. E hoje estaremos estudando o ofício de diácono. O texto áureo encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Verdade prática. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 8 ao versículo 13. Amém? Então, nesta lição de hoje, iremos comentar a lição bíblica que vai falar sobre o diaconato, não como dom, porque o diaconato não é um dom ministerial. O diaconato é um ofício que foi estabelecido na igreja primitiva, embora o termo remote a tempos passado, o termo, no caso, com o sentido de serviço, de servo, daquele que põe a mesa, que serve a mesa, é um servo. A igreja primitiva adota para si este termo com o nome diácono e foi assim estabelecido aqueles 7 diáconos para resolver aquela questão que estava acontecendo no início do cristianismo, da igreja cristã. O que nós percebemos quando vamos adentrar no Novo Testamento, percebemos que Jesus veio, Jesus encarnou e estava aqui neste mundo agora apregoando as boas novas de salvação. Porém, Jesus começou a ensinar, a pregar, a expandir o evangelho e assim, antes dele ascender aos céus, deixou essa incumbência para que todos ensinassem tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele ensinou. Porém, Jesus nunca especificou como seria essa organização, essa institucionalização, vamos falar assim, de uma igreja. Porque a igreja expandiu, a igreja cresceu pelo mundo todo, meu irmão. E este crescimento surgiu a demanda de quê? De ser estabelecidas medidas e providências que só os que fizessem parte da igreja local teria condições de assim fazer com que a igreja fosse estabelecida e se firmasse e tivesse ensino e tivesse doutrina e perseverasse na doutrina dos apóstolos. E a equipe de Jesus, como nós sabemos, era pequena, porque era 12 apóstolos. Após Jesus chamou mais 70 e ali os mandou em dois, mas aqueles 12 apóstolos que nós estudamos nessas lições anteriores, que vimos que era o Colégio Apostólico de Cristo, aqueles homens que vieram estabelecer as igrejas, também começaram agora a pregoar. Começou pouquinho, 12, depois que ele chama 70. E na primeira pregação de Pedro, nós vemos ali, após o derramar do Espírito Santo, que houve aquela obra miraculosa que ainda hoje Cristo derrama do Espírito Santo sobre a vida daqueles que o buscam, para que venham a fazer a missão que Cristo nos deixou com mais ousadia, embora aqueles que não receberam ainda fazem também, mas o que receberam, eles receberam um revestimento, como a palavra de Deus nos fala, é um revestimento de poder para ser testemunha de Cristo. E isto aconteceu e Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. E nós percebemos que a igreja está crescendo. A igreja está crescendo em quantidade. E isto demanda o quê? Uma liderança local, pessoas que estejam a servir a igreja, pessoas que venham a cuidar dos que estão se agregando à igreja do Senhor. Então a comunidade cristã cresceu e daí vem surgir os problemas, meu irmão. Porque quando o grupo estava pequeno ali, os problemas eram levados para Cristo. E nós percebemos isso nos evangelhos. Porém, agora a igreja cresceu de uma forma assombrosa, de forma exponencial, e os problemas também surgiram
com o crescimento grandioso que aconteceu da igreja no primeiro século. E este crescimento agora demanda pessoas capacitadas para que venha a fazer, a estabelecer as diretrizes deixadas pelo apóstolo e pela comunidade cristã. E dentre essas pessoas que foram levantadas pela igreja e pelos apóstolos, ordenadas ali com esse ofício ministerial, estão os diáconos. Foram pessoas que foram levantadas por Deus para o quê? Para servir ali, mas tinha características, tinha as qualidades que essas pessoas deveriam ter. É o que nós estudaremos na lição de hoje. Depois dessa breve introdução que nós fazemos, nós vamos falar agora sobre a diaconia de Jesus Cristo. O autor da lição vai falar o significado do termo diaconia, que significa ministério ou serviço. E Cristo, meu irmão, foi o exemplo para a igreja em todos os aspectos. Em sua diaconia, em seu ministério, vamos falar em seu serviço, ele foi apóstolo da nossa confissão, Hebreus 13:1. Ele foi profeta, Lucas 24:19. Foi evangelista, Lucas 4, do 18 a 19. Ele também foi pastor, João 10:11. E também foi diácono. Ele demonstrou seu caráter e sua personalidade, ele deu exemplo de humildade. Nós, quando estudamos o dom ministerial de pastor, nós falamos sobre a humildade que Cristo tinha como pastor e também como mestre. Por quê? Porque na última noite que ele passa com o seu discípulo, ele vai ensinar uma lição tremenda, a lição de humildade. E ele fala: se o Filho do Homem, se o Cristo veio a esta terra não para ser servido, ele veio para não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. E Cristo tinha essa mentalidade em sua vida, por quê? Porque ele entendeu bem o plano que ele veio fazer aqui na terra, porque ele veio como servo. E não é à toa que nós encontramos muitas passagens nos evangelhos que falam: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Então Cristo estava como servo, estava aqui exercendo seu ministério e ele foi um diácono por excelência. Cristo exerceu, porque seu caráter e sua personalidade deu exemplo de todas essas qualificações que o diácono tem que ter. E Cristo tinha todas essas qualificações. Então, primeiro, esse termo vai significar isso. O ministério vai significar serviço, e Cristo é o maior exemplo disso. Nós temos em Filipenses 2, do 6 ao 8, ele fala de forma bem clara, deixando aqui, Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhantes aos homens e achando na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão, Cristo é o exemplo de diaconia maior. Cristo é um exemplo sublime para as nossas vidas. E devemos seguir a Cristo e perceber que, como Cristo fala, aquele que quiser ser o maior no reino de meu Pai tem que ser o menor. É Cristo ensinando, meu irmão. Aquele que não serve para servir, não serve para servir a Cristo, não serve para estar diante de Deus, porque Cristo está mostrando isso, meu irmão, está mostrando isso. E ele mostrou isso aos seus discípulos com esse exemplo que nós falamos aqui, na última noite dele, que ele pega a bacia, aquele pano e vai lavar os pés dos discípulos, que era um serviço de um escravo, de um serviçal. E Cristo mostra aos discípulos o seu maior exemplo deixado aqui na terra, que era humildade, servidão. Nós estamos aqui para servir, não somente as pessoas que têm o ofício de diácono, mas todo crente, porque todo crente é um servo do Senhor, está aqui para servir a Cristo e para fazer toda a sua vontade na terra. Então é um serviço de escravo, meu irmão. É um discípulo, e o discípulo é isso, é um serviçal. É um serviçal. No reino de Deus, é como eu falei, o maior tem que ser o menor. Cristo quebrou todos os paradigmas na sua época. No reino dele, o maior. Para ser o maior, tem que ser o menor. Os últimos vão ser o primeiro, e os primeiros serão os últimos.
E Cristo vai muito além de tudo aquilo que era ensinado em sua época e até em nossa época mesmo também, por que não? É tudo isso Cristo que nos ensinou, mostrando que nós estamos aqui para servir e servir com amor e alegria. A instituição dos diáconos é o segundo tópico da lição. Vai falar sobre o conceito da função, aí ele vai falar sobre a palavra diácono, que vem do grego diáconos. Aí ele vai usar um dicionário, que é aquela pessoa que presta trabalho voluntário aos serviços aludido, que é os dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. Mas o que nós percebemos, como o autor da lição nos fala no livro de apoio, que esse ministério dos diáconos surgiu a partir de uma bênção. Primeiro teve uma bênção para surgir esse ofício de diácono. Teve um problema e também uma murmuração. Qual foi a bênção? A bênção foi o crescimento extraordinário do que criam em Jesus, meu irmão, e aceitavam ele como Salvador. Muitas pessoas deixaram o judaísmo e outras religiões e tornaram-se cristãos. Então, surgiu de uma bênção. Que bênção foi essa? A expansão da igreja, o crescimento exponencial da igreja. Mas depois surgiu um problema. E qual foi o problema? O problema veio causado depois da bênção. Por quê? Porque a igreja cresceu e a situação social de muitos que aceitavam a fé, especificamente aquela que envolvia as viúvas dos gregos e dos gentios, ou gentios com os judeus, que aceitaram o evangelho. Daí surgiu esse problema e houve a murmuração, que foi o quê? Foi quando levaram a situação aos apóstolos, foi a reclamação das viúvas dos gregos ou gentios, que se julgavam discriminados pelos líderes da igreja em relação ao atendimento de suas necessidades básicas. Mas o interessante de notar, meu irmão, se vocês lerem o texto que a gente está em Atos, capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 7, vai ver lá quando foram instituídos os diáconos. E os líderes da igreja foram sábios, porque eles não procuraram resolver sozinhos. Não, eles reuniram toda a igreja, ou seja, a assembleia, que é a eclésia, que é composta pelo corpo de Cristo, pelos membros de Cristo, que é a igreja, e levaram a situação e eles escolheram. Foi instituído assim os 7 primeiros diáconos: Filipe, Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. São os 7 discípulos que foram consagrados, vamos falar assim, os 7 diáconos. Estou falando discípulos, os 7 diáconos que foram consagrados. E daí que vem, meu irmão, a origem do diaconato na igreja primitiva. Mas você não vai ver muito texto falando sobre essa palavra diretamente relacionar aquela pessoa como diácono. E desses 7 aqui, nós vemos que Estevão e Filipe teve um ministério de destaque em relação aos outros. Teve o primeiro Martim, cristão, e Filipe foi também chamado de evangelista, exerceu um ministério tremendo, principalmente em Samaria, quando muitos acreditaram, ele chama os apóstolos para ir lá para ver a obra que Deus estava fazendo. Mas com relação a este ponto, meu irmão, nós temos também que entender que a escolha do diácono, ele tem que ter um perfil e qualificações. Aqui já estamos abordando praticamente o item 3 da lição, o tópico 3. Primeiro, em Atos 6, do 2 a 7, mostra as qualificações que o diácono tem que ter. Que qualificações são essas? Está no texto bíblico. Varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, o quais vai ser constituído sobre este negócio. Então tem que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não é qualquer pessoa. E aquelas pessoas escolheram aqueles 7 homens, levaram os diáconos ali,
mostra a igreja como aqueles são os 7 separados para servir a igreja que estava ali. Porque o problema que estava acontecendo era a divisão, a distribuição ali daquela tarefa social, que as viúvas gregas ou gentias estavam sendo injustiçadas pelos judeus. E essa foi levada essa questão aos apóstolos. Os apóstolos falaram: nós não podemos deixar o ministério da palavra e do ensino e da pregação para servir as mesas, porque a igreja agora cresceu. Tinha que surgir funções, ofícios na igreja para que viesse a suprir, a dividir o peso, cada um fazendo o seu papel. Embora todos, como nós falamos em lições anteriores, eram em grau de igualdade, porém com papéis diferentes. E agora surge a função do diácono. O diácono foram escolhidos para isto, para resolver essa questão, tanto ética como social, que surgiu ali na igreja. E o problema foi resolvido, todos ficaram satisfeitos, e a partir daquele momento as igrejas certamente começaram agora a estabelecer diáconos para servir, para ajudar os líderes da igreja. Quais? Os bispo ou pastor, que hoje é a figura do pastor, que na época era bispo, ancião ou presbítero, que era o que estava ali na congregação local, ensinando e apacentando a igreja do Senhor. Porém, agora nós vamos ver algumas qualificações que essas pessoas têm que ter para exercerem este ofício ministeriais. A gente já falou das qualificações que está lá em Atos 6, que tem que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porém, no texto de Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao 10, 1 Timóteo 3, 8 ao 10 e 11 ao 13, vai falar um pouco mais sobre este perfil, principalmente o do 8 ao 10. O do 11 ao 13 vai ser entrar numa questão um pouco conflitante, porque me fala se a mulher exercer esse ofício de diaconisa na igreja primitiva. Nós não abordaremos esse tema aqui, embora nós vamos dar só apenas uma pincelada para os irmãos entenderem o nosso ponto de vista, que também não nós entendemos também que não é o único ponto de vista que tem sobre essa questão, mas nós vamos comentar um pouco também sobre este ponto de vista que hoje é ensinado em muitos lugares, e o autor da lição concorda também com isso. O primeiro qualificação que Paulo deixa para Timóteo é que os diáconos têm que ser honestos. Honesto significa aquele que deve ser digno, é o correto, meu irmão, é aquele que é íntegro, ou seja, que corresponde àquela boa reputação que fala lá em Atos 6:3. É isso que Paulo está falando. Tem que ser honesto, tem que ser de boa reputação. Ele não tem que ser de língua dobre. O que é de língua dobre? Não ser de duas conversas. É sim, sim, não, não. É isso que a palavra de Deus nos fala. Jesus falou isso. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E observe que o animal que tem a língua dobre, dupla, o único animal que tem é a serpente. Eu não sei se vocês conhecem outro animal, mas acredito que o único que tem a língua dobre é a serpente. Então o diácono ele tem que ser honesto, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Sabemos que na época de Cristo existia sim o vinho fermentado e o vinho também não fermentado, que era o suco da uva mesmo, que é o que Jesus tomou na instituição da ceia. Quando Jesus instituiu a ceia, era o suco da uva mesmo, o suco da videira, não fermentado, mas o suco natural da uva sem a sua fermentação. Então não cabe, meu irmão, ao diácono ser tomado ao vinho. Hoje a gente pode falar não dada muito vinho, poderia falar não dada muito cerveja, o champanhe, ou sei lá, o uísque, essas bebidas alcoólicas que levam à embriaguez, que tira a sensatez do ser humano. Este foi a terceira qualificação. A quarta qualificação é não cobiçosos de torpe ganância. Ou seja, a pessoa não deve ser ganancioso, cobiçoso, aquela pessoa que é ávida por dinheiro, que tem amor, vamos falar assim, ao dinheiro. Ou qualquer outro tipo de vantagem ou lucro pessoal, meu irmão.
Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitos têm afundado moralmente por causa da desonestidade que resulta na ganância de riquezas materiais. E principalmente o diácono que tem suas funções hoje, muitos são os que recolhem os dízimos e ofertas do Senhor. E certamente, meu irmão, temos que ter cuidado. As pessoas que exercem esse ofício têm que ter cuidado para que não caia na tentação de ser ganancioso, cobiçoso. Quinta qualidade, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Esse, meu irmão, é mistério, é a revelação de Deus através de Cristo. É a sabedoria de Deus, meu irmão, oculta em mistério. Porque está escrito, 1 Coríntios 2, 9 a 10. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o diácono deve ter consciência de que ele não é um serviçal qualquer, mas um servo de Deus a serviço da igreja. Sexto, que sejam primeiros provados. Que sejam primeiros provados, porque a palavra fala como depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então eles passou pela provação, passou pelo crivo das qualificações necessárias para exercer o ofício, para depois servir. Então só deve ser indicado, meu irmão, para ser diácono, pessoa que seja avaliada pelo ministério, pela liderança, pela igreja. E essa recomendação ela demonstra a responsabilidade de quem indica esse crente para exercer esse ofício de diaconato na igreja. Porque ele vai fazer um grande negócio, meu irmão. Um irrepreensível, tem que ser uma pessoa irrepreensível. Porque Atos 6 fala para colocar essas pessoas neste tão importante negócio. Ou seja, está falando de uma obra importante que essas pessoas estão sendo colocadas para exercerem. Por isso tem que ser provado. Sétimo, marido de uma mulher só. Nós até comentamos isso também na aula passada. E para os diáconos também a mesma situação, marido de uma mulher só, porque a igreja agora não tolera mais a bigamia ou poligamia. O crente que vai exercer a função de ofício ministerial na igreja tem que ser marido de uma mulher só. Isso é uma questão tanto cultural também, existe essa interpretação que na época muitos judeus estavam se convertendo agora ao cristianismo e muitos tinham não só apenas a sua esposa como uma única mulher, mas tinha duas, três, e isso estava ali presente no início da igreja primitiva, e essas pessoas não podiam exercer o ministério, o ofício ministerial, nem de pastor, que na figura de pastor hoje, que era na época era bispo ancião, ou presbítero, e nem o ofício de diaconato. Nenhum dos dois ofícios que foi estabelecido na igreja primitiva poderia ser exercido por uma pessoa que tivesse mais de uma mulher. Esta é uma interpretação. Existe outra interpretação para esse texto também que fala marido de uma mulher só, que aqui coloca de fora os solteiros, que o solteiro não tem mulher, então ele não é marido de uma mulher só, então não poderia exercer essa função. Aqueles que fossem viúvos, existem pessoas também que acreditam que não poderiam exercer esse ministério. Por quê? Porque se ele se casar novamente, ele já tem outra mulher, então é marido de não só de uma, mas agora da segunda esposa. E todas essas vertentes que está aqui, as pessoas que divorciam, se casam de novo, não podem exercer esse ministério. E existem várias ramificações, mas nós do canal EBD Fácil e Motivadora acreditamos no primeiro ponto ao qual nós falamos, que é o quê? Que é a pessoa que não pode ser marido de 2, 3, 4 mulheres. Porém, uma pessoa que for vítima de infidelidade conjugal, ela pode sim se casar novamente e depois exercer o ministério que já está nele incumbido, ou ser consagrado ao bispado, que no caso é ser o pastor, presbítero ou ancião, e ao diaconato. Porém, se ele for o causador da infidelidade, ele está desqualificado para exercer o ofício ministerial. Porém, se ele sofreu
a infidelidade e ocorreu ali a separação, o divórcio, aí sim, ele pode permanecer na função ou ser consagrado àquela função. Então nós temos que construir um bom entendimento das escrituras, meu irmão. Então entendemos assim que um diácono não pode ser bígamo ou infiel. É as situações que os desqualificam para exercer esta obra. E oitavo, que governe bem seus filhos e sua própria casa. Mesma recomendação que deu lá aos bispos, anciões ou presbíteros, que hoje é a figura do pastor. Tem que ser pessoas que governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque uma pessoa que não consegue exercer uma autoridade, uma liderança dentro do seu próprio lar, não consegue exercer na igreja, porque é aquele jargão que nós sempre usamos. Se a família vai bem, a igreja também vai bem. Então, uma pessoa que não governa bem a sua casa, não vai governar em nada que ele for colocado na obra do Senhor. Amém? Uma coisa que eu não ia falar, mas vamos falar também, é sobre o caso das diaconisas, que muitas pessoas são consagradas, muitas mulheres são consagradas diaconisas e usam alguns textos bíblicos para embasar a sua defensoria sobre as mulheres no exercício da diaconia. Nós não vamos nos manifestar com relação a isso. O autor da lição, ele concorda que as diaconisas de fato existiam ali no primeiro século. Também existem autores que discordam deste ponto de vista. O que nós entendemos? Entendemos que se Cristo quisesse estabelecer mulheres no exercício de diaconia, já no primeiro problema que surgiu na igreja, ele colocaria certamente alguma mulher. Por quê? Porque os problemas estavam relacionados às mulheres. O problema estava relacionado às mulheres, às viúvas, tanto dos judeus quanto as gregas, que estavam tendo aquele problema. Mas quando os apóstolos vão instituir os diáconos, ele manda escolher 7 varões. 7 varões. E o próprio Cristo também, em seu ministério, ele não escolheu a apóstola, mas ele escolheu 12 homens capacitados e depois 70 homens também para levar o evangelho pregando e ensinando. E Cristo, meu irmão, vale ressaltar que Cristo não estava sujeito aos costumes da época não, porque muitas pessoas vão dizer que era o costume da época. Não. Cristo não estava apegado aos costumes de época. Ele veio e quebrou muitos paradigmas. Ele falava com mulheres, que era coisa proibida. Além do mais, ele falar com mulheres, ele falou com uma mulher que, além de ser mulher, era samaritana. Então, Cristo, meu irmão, não estava preocupado com costumes de época, não, mas ele veio para estabelecer a sua igreja. E a igreja, quando surgiu, certamente a sua organização, o seu governo eclesiástico surgiu certamente baseado no que acontecia no judaísmo. Que vem a figura ali dos líderes, agora vem para a igreja. E desde o Antigo Testamento nós percebemos isso. Não existia sacerdotisa. Não existia suma sacerdotisa. E percebe-se isso, não é que a mulher inferior não seja capaz de exercer esse papel, não. Nós estamos falando aqui que a mulher e o homem são complementares, exercem funções diferentes, papéis diferentes, papéis diferentes nós estamos falando. E as funções que eles exercem são complementares, um complementa o outro, porém os papéis são diferentes. Existem papéis que cabem somente ao homem, como existem papéis que só cabem à mulher. Então nós entendemos assim, então as escolhas do diácono foram escolhidas daqueles 7 homens, foram instituídos e falamos também de algumas qualificações da diaconia. Se os irmãos tiverem dúvida, quiserem questionar alguma coisa que nós falamos, pode comentar embaixo, pode discordar também, meu irmão, porque nós não somos o dono da verdade, estamos aqui para ensinar e também para aprender. Por isso a escola dominical é uma escola, um curso teológico que não acaba e um vai aprendendo com o outro. À luz das escrituras, porque a Bíblia é o que deve nos guiar. Existem questões divergentes, como é o caso da diaconia feminino-masculina. Nós do canal
EBD Fácil e Motivadora, acreditamos que no Novo Testamento não existe a figura de diaconia feminina, mas sim apenas masculina. Amém? Vocês podem comentar, podem discordar, que nós estaremos abertos às discussões sadias, sem ofensa, mas apenas para que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Assim, nós estamos encerrando o nosso comentário da lição de número 12, que vai falar sobre o diaconato. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.